Alô pessoal, um bom dia para todos, espero que estejam todos bem. Nós vamos começar mais uma aula aqui hoje, e hoje o tema é Jiu-Jitsu. Vocês estudaram no Centro de Mídias há algum tempo sobre o Judô, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no Jiu-Jitsu, que é uma arte marcial muito parecida com o Judô. Tá? Muitos dizem que são artes marciais irmãs, na verdade uma completa a outra. As técnicas das duas lutas são muito parecidas, aliás, são quase que idênticas, porém, nas competições, as regras são bem diferentes. Então, isso permite que no judô se desenvolva mais a parte em pé da luta e no jiu-jitsu se desenvolva mais a parte no chão. Tá? Então, eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. O jiu-jitsu brasileiro, ou Brazilian Jiu-Jitsu, ou também BJJ, é uma arte marcial de raiz japonesa, que se utiliza essencialmente de golpes de alavanca, torções e pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, Jiu, em japonês, significa suavidade, brandura, leveza, e Jitsu significa arte, técnica. Logo, a palavra jiu-jitsu significa arte suave ou técnica suave. Para alguns historiadores, o jiu-jitsu nasceu na Índia e era praticado por monges budistas, que, preocupados com a autodefesa, desenvolveram uma técnica baseada nos princípios do equilíbrio, no sistema de articulações e também alavancas do corpo, evitando o uso da força e de armas. Tá? Então, o que eles desenvolveram é uma técnica que não precisa de armas, porque você usa a própria alavanca do corpo, como eu já vou demonstrar daqui a pouco. Com a expansão do budismo, o jiu-jitsu percorreu o sudeste asiático, chegou à China e finalmente ao Japão, onde se desenvolveu e se popularizou. Então, o jiu-jitsu começou mesmo a se popularizar lá no Japão, principalmente quando os samurais, em determinada época, um imperador japonês proibiu que os samurais utilizassem espadas. Então, esses guerreiros daquela época tiveram que se adaptar. E aí eles desenvolveram ainda mais a técnica do jiu-jitsu, que era técnicas de derrubada com golpes traumáticos. Tá? Mais futuramente, quando o jiu-jitsu chegou ao Brasil, já, vamos dizer aí, no século passado, ou no finalzinho do século retrasado, o jiu-jitsu que se desenvolveu aqui no Brasil, ele eliminou os golpes traumáticos, ou seja, golpes de soco, de chute, cotovelada, joelhada, nada disso. O jiu-jitsu no Brasil, ele se desenvolveu apenas a sua parte de grappling, derrubadas e mobilizações. Tá? Então, alguns golpes do jiu-jitsu, né? A queda, que é qualquer desequilíbrio que você causa no adversário e leve ele para o chão. Então, são inúmeros tipos de queda no jiu-jitsu. A passagem de guarda, que é quando o lutador se encontra em cima do adversário, estando ao lado do seu corpo, né? Com o peso todo sobreposto no adversário. Tá? Ao lado do corpo, você não pode estar deitado, mas sobre as pernas do adversário, você tem que estar ao lado do corpo. Essa é a passagem de guarda. Joelho na barriga é quando o lutador está por cima do adversário, coloca o joelho sobre a sua barriga, imobilizando. Montada é quando o lutador monta em seu adversário, tendo seus joelhos e seus pés no solo. Pegada de costas, ou pegada pelas costas, é o movimento em que o lutador pega o seu adversário pelas costas, utiliza os pés para prendê-lo. Ou seja, o adversário fica nas suas costas, fazendo um cinto de segurança por aqui pelo seu corpo, tá? E com as pernas ele também prende a sua cintura e ele fica praticamente colado, grudado nas suas costas. Raspagem é o movimento em que o lutador está por baixo, com o adversário entre as suas pernas, e ele consegue inverter a posição ficando por cima. As regras do jiu-jitsu.
As lutas são supervisionadas por um árbitro e a duração depende de uma série de fatores, sendo as principais a idade dos lutadores e também as faixas que ele usa, né? Então eu que sou praticante, eu posso falar, faixa branca geralmente luta 5 minutos no adulto, tá? De 16 anos para baixo, o tempo varia de 4 minutos, 3 minutos e meio se for menos de 12 anos. Ao longo da luta, o participante pode ganhar ou perder pontos de acordo com o que executar. Então ele perde pontos se ele, por exemplo, fizer um movimento inválido, por exemplo, fugir para fora do tatame. Isso é um movimento que ele não pode fazer. Ele está levando uma queda, ele foge, ele não pode fugir, ele tem que evitar a queda dentro do tatame. Outra coisa que ele pode, pegadas, né? Você tem várias pegadas, mas tem algumas que não são permitidas. Por exemplo, pegar por dentro aqui da manga. No caso, a manga chega até aqui no kimono. Mas vamos supor que isso aqui é a manga que está lá no meu pulso. Se você pegar com os 4 dedos para dentro, não é permitido. Então, você tem que pegar os dedos para fora assim, ó. Assim é permitido. Os pontos. Você ganha 2 pontos quando aplica uma queda, 2 pontos quando faz uma raspagem e 2 pontos quando você tem o joelho na barriga do adversário. Você ganha 4 pontos quando você consegue a montada e ganha 4 pontos quando você consegue a pegada de costas, pegada pelas costas. O vencedor da luta é aquele que tiver a maior soma de pontos ou aquele que finalizar o adversário. Ou seja, que aplica uma torção ou um estrangulamento e o adversário é obrigado a dar os 3 tapinhas desistindo da luta. Aí você me pergunta, professor, mas e se o adversário estiver ganhando e eu finalizar ele? Se acontecer, você estiver perdendo uma luta, 10-0, 15-0, 25-0, e você conseguir finalizar o seu adversário, você ganhou a luta, tá? Quando você finaliza, a pontuação ela se torna irrisória, ela não importa mais. Ok? É isso, pessoal. Falar um pouco da diferença entre o jiu-jitsu e o judô. Bom, como eu falei, a aplicação dos golpes é praticamente a mesma. O que muda são as regras da competição. Então, o que muda na regra do judô? No judô, se você, para derrubar o seu adversário de costas ao chão, com os 2 ombros dele tocando o chão, você conseguir um ippon. Ippon significa golpe perfeito, ou seja, você venceu a luta. Então, a luta acaba ali. No jiu-jitsu, você só vence a luta antes do tempo se você finalizar, ou seja, se você estrangular o adversário ou aplicar uma torção ou chave de braço que obrigue ele a dar os 3 tapinhas. No judô também é possível você finalizar, tá? Só que é mais difícil por quê? Porque no judô, quando a luta vai para o chão, se o adversário for de costas ao chão, a luta já acaba, mas se o adversário for cair de lado no chão ou cair de frente, o juiz só vai permitir que a luta prossiga por mais alguns segundos e vai mandar voltar em pé, tá? Porque no judô o que importa mais é a queda, é a derrubada. No jiu-jitsu não, independente de como a luta for para o chão, a luta vai continuar se desenrolando no chão o tempo que for. O juiz nunca manda os lutadores se levantarem no jiu-jitsu, a não ser que os lutadores, durante a luta no chão, eles se rolem para fora da área de luta. Aí, nesse caso, eles são repostos para dentro do tatame em pé. Certo, galera? Então, praticamente é isso a diferença. A diferença se dá nas regras. E eu estou deixando aqui embaixo um breve questionário sobre essas diferenças, tá? Entre judô e jiu-jitsu. Na origem, elas têm praticamente a mesma origem, tá? Ela inicia no Japão, com os samurais, o jiu-jitsu, e o judô inicia com um estudante de jiu-jitsu que resolveu tirar as técnicas mais
vamos dizer assim, mais refinadas do jiu-jitsu. E aí ele pegou aquelas técnicas de queda e criou o judô. Tá? Esse estudante se chamava Jigoro Kano, foi ele quem criou o judô. O jiu-jitsu, ele já é uma arte mais antiga, mais tradicional, porém quando veio no Brasil, ela foi modificada por um outro estudante do jiu-jitsu, mas um estudante dessa vez brasileiro, chamado Hélio Gracie. E ele que tirou os golpes traumáticos e transformou o jiu-jitsu apenas numa luta de imobilizações, torções, chaves e estrangulamentos. Tá? Vão até o questionário. Qualquer dúvida, falem comigo aqui.